A Fórmula 1 e seus personagens, os pilotos, dos mais carismáticos aos mais polêmicos, dos multicampeões aos vencedores de apenas uma corrida, dos mestres da pilotagem do passado às lendas vivas do presente. Hoje vamos tratar de um cara um tanto emblemático, o cara que destronou um heptacampeão, o espanhol bicampeão e piloto raiz Fernando Alonso. Ele já foi herói, já foi vilão, é símbolo de tudo que a Fórmula 1 tem de melhor e pior para te oferecer, de largadas relâmpagos a infindáveis polêmicas. O Príncipe das Astúrias com certeza deixou seu nome cravado na história do esporte mundial, conseguindo um feito de ser famoso tanto pelo seu talento quanto pelo seu temperamento. Bom, já vamos começar com esse vídeo falando do talento desse cara, e se você tem dúvidas basta relembrar o que ele fez na Hungria segurando Hamilton com um carro no mínimo 3 vezes inferior no desempenho. A força que ele deu para o Ocon vencer aquela corrida com a Alpine, lances de pilotagem de altíssimo nível em cima de Lewis Hamilton que deu aquela chorada padrão no rádio no meio do pé. Mas ao mesmo tempo admitiu que Alonso é um dos mais difíceis de se ultrapassar, e é. Bom, no vídeo de hoje a gente vai relembrar os velhos tempos e responder a pergunta: o quão bom foi Alonso no seu auge? E por que o piloto espanhol é um piloto raiz por natureza? E por que, apesar de extremamente polêmico, ele ainda tem uma base sólida de admiradores? Fica comigo nesse vídeo e já adianta aquele likezão, se inscreve no canal para não perder nada. E aqui o primeiro capítulo dessa história: a origem do Príncipe das Astúrias. Assim como é a maioria dos pilotos, Alonso inicia sua trajetória dentro das pistas no kart aos 3 anos de idade e já com 7 anos ele ganha seu primeiro campeonato. Um ano mais tarde, em 1989, ele é campeão de kart das Astúrias e Galiza, daí o apelido de Príncipe. Nos anos seguintes, Alonso compete em outras categorias dentro e fora da Espanha, até que tem seu primeiro contato com a Fórmula 1 em 2000. Fernando foi contratado para ser piloto de testes pela Benetton e já em 2001 estreou oficialmente na categoria correndo pela Minardi. E aqui um gancho, coincidência, outro piloto raiz também estreava na categoria, Kimi Raikkonen, um homem de gelo. Tem vídeo completo dele aqui no canal, você vai assistir logo depois desse aqui, beleza? Mas Alonso e seu bom desempenho nessa temporada lhe rendeu um contrato com a Renault em 2003. A parceria Alonso-Renault renderia ambos 2 títulos seguidos, em 2005 e 2006, que colocaram fim da sequência de vitórias avassaladoras de Michael Schumacher pela Ferrari. No final da temporada de 2006, é anunciado que Fernando iria correr pela McLaren em 2007, para ser parceiro de um jovem estreante chamado Lewis Hamilton. Uma péssima decisão, a primeira talvez, com a temporada marcada pelo intenso combate nas pistas e estranhamentos fora dela com o seu companheiro de equipe aí, o Lewis Hamilton, e viram o Mundial cair de bandeja ali no colo do Kimi Raikkonen, que não tinha nada a ver com a bagunça, com as tretas, seguiu a vida e foi campeão. Em 2008, Alonso voltou para a Renault e protagonizava o que ficou conhecido como um dos maiores escândalos aí da Fórmula 1, a Crashgate. Mas calma, mais na frente vamos explorar esse assunto junto com outras polêmicas do espanhol. Contratado pela Ferrari de 2010 até 2014, Alonso foi uma pedra na sapatilha ali do Sebastian Vettel durante esses anos de 2010 e 2013, sendo vice do alemão em 2010, 12 e 13, e segundo o espanhol, pilotar sob a bandeira da escuderia italiana foi a melhor fase da sua vida. Seus últimos anos antes da sua primeira aposentadoria da Fórmula 1 foram de volta na McLaren entre 2015 e 2018, sem um carro competitivo. Alonso se viu preso no pelotão intermediário do grid, mas isso não significou que ele deixou em algum momento de mostrar suas garras, independente daquela zoeira dele na rádio de motor de F2. Surpreendendo a todos, ou quase todos, já que até Schumacher voltou atrás na aposentadoria, Fernando anunciava que estaria de volta aos circuitos em 2021 pela Alpine, que nada mais é que a Renault, seu antigo amor. Bom, mas então vamos tentar responder a pergunta: e o auge do Alonso? Agora que jogamos a luz aí na caminhada desse monstro, vamos analisar o quão bom esse sujeito foi no seu auge. A primeira dificuldade é exatamente essa: quando exatamente foi esse auge? Vamos dizer que foi quando ele ganhou 2 títulos mundiais seguidos pela Renault, ao rivalizar um ano após o outro com o Michael Schumacher, ou quem sabe quando ele disputava roda a roda com Vettel no início dos anos de 2010, ou mesmo quando ele e Lewis quase saíram na porrada pela McLaren lá em 2007. Você pode passar horas escolhendo uma resposta, mas a verdade é uma só: aos 40 anos a pilotagem do Alonso não mostra sinais de envelhecimento.
Quer uma prova disso? É só olhar a classificação de troféus de ultrapassagens criada pela Fórmula 1 em 2021. Os 3 primeiros lugares são ocupados por veteranos, Vettel, Alonso e Kimi, nessa ordem. Mas para uma análise mais apurada, vamos voltar no tempo. Vamos voltar lá para 2003, primeiro ano de Alonso pela Renault. Nesse ano, Alonso quebrou seu primeiro recorde, o de piloto mais jovem a conseguir uma pole position. E pasmem, apenas na sua segunda corrida pela equipe. Mais tarde, ele se tornaria o piloto mais jovem a vencer uma corrida e a faturar o Mundial de Pilotos. Foi ainda na Renault que Alonso conquistou o sonho de qualquer piloto, o título mundial, e por 2 anos seguidos. Parece pouco se comparado aos 5 que Schumacher ganhou naquela sequência avassaladora. Mas vale lembrar que em 2005 inaugurou uma leva de anos muito mais competitivos e de equivalência entre as equipes do grid que durou até 2010. Apenas Alonso foi capaz de ser campeão por 2 vezes nesse intervalo de tempo. Todos os outros anos viram pilotos diferentes levarem o caneco. Kimi, Hamilton, Button e Vettel foram os outros. E a comparação com os seus rivais. Comparar o início da carreira de um piloto é sempre uma tarefa difícil, especialmente se compararmos o início de Alonso com os pilotos que se tornaram seus maiores rivais, Lewis e Vettel. Durante bons anos, Lewis e Vettel tiveram carros dominantes que sem dúvida deram uma força para suas conquistas de vários títulos. Mas Fernando tem uma característica que acompanha desde o início de sua carreira, o que o diferencia muito desses rivais. Não importa a carroça que peça para ele pilotar, ele sempre vai tirar o máximo dela. Você duvida? Se eu te dissesse que ele foi capaz de ser vice-campeão com um carro que era em média somente o 5º ou 4º carro mais rápido em 2012, por muitos considerado o pior carro projetado pela Ferrari na história, e o Alonso conseguiu aquela famosa frase tirar leite de pedra sentado naquela F 2012, conseguindo até uma improvável vitória no GP da Malásia. Com esse mesmo carro, Alonso foi apenas o 11º mais rápido nas sessões de treino do GP da Espanha daquele ano, mas com o sangue nos olhos e com a vantagem de correr em casa, ele escalou o pelotão e conseguiu finalizar a prova em segundo, com direito a lágrimas aí no pódio. Mas ainda tá cético aí, tá com dúvidas sobre o talento do Alonso? Então vamos voltar no tempo, lá na Hungria em 2015, para você ver o poder dele com um carro horrível em mãos. Atormentado pelo acidente que sofreu nos testes de pré-temporada e pela falta de potência absurda que sua McLaren apresentava, Alonso só cravou o 15º melhor tempo no sábado. Mas os domingos sempre abençoaram aí o espanhol. Fernando escalou o pelotão com louvor e terminou a prova em 5º. Mas é isso, amigos, talento pouco é bobagem aí pro espanhol, que realmente faz mágica aí com alguns carros bem ruins que já teve em mãos. Bom, piloto por natureza. Falando em talento, Alonso não tem do que reclamar quando o assunto é ser agraciado com dons de pilotagem, e quando eu te disse que os domingos inspiravam em espanhol, não eram piada, isso porque o Alonso sempre mandou bem nas largadas. Ele ostenta um poder de reação e reflexos invejáveis. Um exemplo disso foi a largada no GP da Itália de 2011. Alonso ocupava a 4ª posição, mas graças à sua rápida reação e alguns segundos no vácuo de Lewis Hamilton, ele pulou para primeiro na primeira curva do circuito de Monza. Outra largada fenomenal, considerada por esse que vos fala como a mais extraordinária de Alonso, foi em Singapura no ano de 2013. O espanhol conseguiu a proeza de sair de 7º para se posicionar em 3º com a sua Ferrari no final ali da primeira curva. Além do show mais recente naquela Sprint Race em 2021. Mas nem só de boas largadas se faz um piloto, também é preciso saber se defender. E pode apostar que Alonso tem sangue frio para isso. Iniciante ou veterano, no melhor ou no pior carro, pode apostar que ele não vai vender barato qualquer posição. Um grande exemplo foi no GP de San Marino em 2005, Schumacher vinha com sangue nos olhos fazendo uma corrida de recuperação após largar em 14º, faltando poucas voltas para o final ele conseguiu chegar na cola de Fernando, mas como o Galvão Bueno dizia, chegar era uma coisa, ultrapassar é outra. O alemão, que se aproximou bem ali do Alonso, viu uma muralha na frente. Volta após volta ele atacava Alonso, mas mesmo tendo um 7 vezes campeão do mundo no seu retrovisor, o
o espanhol não cometeu erros, foi frio, tapou todos os espaços e segurou Schumacher por 11 voltas e cruzou a linha de chegada em primeiro. E como a gente disse antes no começo, com uma Alpine meio do grid, o espanhol mostrou que ainda não vende as ultrapassagens barato, como citamos naquele GP da Hungria, que segurou a flecha de prata aí do Hamilton por 20 voltas, fez isso, ganhou o coração aí de muitos fãs, ajudou o Ocon a vencer sua primeira corrida e com certeza essa corrida, esse lance aí foi lembrado aí como um dos mais belos da temporada de 2021 pelo Alonso. Talentoso? Sim. Polêmico? Tanto quanto. Até aqui exaltamos as habilidades como piloto de Alonso, mas como já comentamos aqui no canal, nada é preto no branco na Fórmula 1. Quem quer vencer é capaz de fazer o imaginável e com certeza não existem santos por lá. E se tem um piloto que não pode ser chamado de santo, esse cara é o Alonso. O espanhol já se envolveu em alguns eventos polêmicos, episódios de espionagens, batidas forçadas, desentendimentos com companheiros de equipe, deu pra notar, né? O cara curtia se meter em uma confusão. Todo esse acúmulo de eventos antes desportivos fizeram o espanhol ter uma legião de haters considerável, inclusive esse que vos escreve também foi por um tempo. Inclusive nós brasileiros temos ainda mais razões. Você que lembra aí daquele dueto que ele fez com o Felipe Massa e se nunca praguejou aí das atitudes do Alonso contra o Felipe Massa, você assistiu a Fórmula 1 do jeito errado. Inclusive nossos pais aí também xingavam o espanhol domingo após domingo, bons tempos que não voltam mais. Mas o Massa não foi o único que sofreu como companheiro de Alonso, aliás talvez apenas Ocon tenha se livrado dessa barra. Praticamente todos seus companheiros sofreram em sua mão, isso porque o espanhol não aceitava de maneira nenhuma o status de segundo piloto, o que levava a tomar decisões sérias aí e erradas e dividia a equipe no meio, rachava o elenco ali, resumindo. Esse foi um dos principais motivos, né, da treta com o Lewis em 2007. Hamilton foi diversas vezes atrapalhado propositalmente por Fernando, como naquela classificação para o GP da Hungria, onde o Alonso segurou o Hamilton nos boxes ali nos últimos minutos de Q3. A rusga do espanhol se deu após o inglês não deixar seu companheiro ultrapassá-lo no Q2, cumprindo apenas o acordo com a equipe. A punição de Alonso foi cair de primeiro para sexto lugar e a equipe não somou nenhum ponto naquela corrida. As confusões entre os dois aí rolaram até o fim da temporada. Considerado até por Alonso como uma escolha erradíssima na sua carreira, sua passagem pela McLaren ainda rendeu mais uma pérola, o Spygate. O piloto havia trocado mensagens com pilotos de teste da Ferrari, o Pedro de la Rosa naquela época, em busca de informações para a equipe. O objetivo era apenas um, fazer com que o espanhol ganhasse status de primeiro piloto dentro da equipe. Houve uma chantagem por parte do piloto que ameaçou vazar o ocorrido e pouco tempo depois o escândalo realmente foi divulgado e a equipe acabou sofrendo as consequências ali de ser expulso do Mundial. Tá bom ou quer mais? Então segura essa. Outro escândalo de grande magnitude em que o espanhol esteve envolvido foi o Crashgate em 2008 no GP de Singapura, aquele do Nelsinho Piquet batendo propositalmente no muro a fim de causar um safety car. Alonso havia parado no pit 2 voltas antes e como na época não era permitida a parada durante um safety car, isso deu uma enorme vantagem para o Fernando, que acabou vencendo a corrida. Após todo o ocorrido, toda aquela confusão, treta entre chefe de equipes da Renault, o Flávio Briatore, e o ex-diretor de engenharia, o Pat Simmons, foram banidos ali da Fórmula 1, banimento que hoje já foi revogado. Nelsinho foi absolvido por ajudar na investigação, alegando ter sido obrigado a realizar a batida. E o Alonso foi inocentado por falta de provas. As provas não vieram à tona, mas em um evento com essa proporção, essa magnitude, levando em conta o histórico de Alonso, acho muito difícil a gente engolir que ele não sabia de nada do que estava rolando. Mas e você, acha que o espanhol teve culpa no cartório ou foi só mais um peão nesse jogo sujo da Renault naquela época? Deixa aí nos comentários. Polêmico sim, piloto raiz, pode apostar. Bom, mesmo com esse monte de absurdo que a gente te contou, é impossível hora ou outra não simpatizar com Fernando Alonso. Isso porque ele lembra demais os velhos tempos da Fórmula 1, a época dos pilotos raiz, aí como a galera gosta de falar. Uma época em que os pilotos não precisavam se preocupar com o que falavam ou como agiam, sem jamais, dar atenção se estavam ofendendo alguém ou não. Tudo era emoção, se resolvia na pista. Impossível não comparar com outra lenda e não menos polêmico, James Hunt.
Hunt era o típico piloto que não tava nem aí pra nada. Terminaram uma corrida e ir direto pra farra, típico dele. Isso te lembra um outro finlandês que adora uns destilados. Nessa Fórmula 1 moderna, junto de Kimi Raikkonen, que se aposentou, Alonso é o último Jedi aí, o último dos cavaleiros que é considerado um piloto raiz. Esse tipo de carisma é irresistível, pois não importa quantas vezes eles se comportem de maneira impopular, polêmica e até fora do politicamente correto, a sensação de liberdade que os seus atos provocam sempre será mais forte e cativante para uma grande maioria de admiradores. Mas os tempos mudaram, a Fórmula 1 está em uma nova fase e só nos cabe aproveitar o que ele tem de melhor para oferecer. E se o tempo fez algo de bom para Fernando Alonso, foi preservar seu talento e acalmar aí os seus temperamentos, seus ânimos. Se eu te dissesse há uns 10 anos atrás que Alonso ajudaria um companheiro de equipe a ganhar uma corrida e de quebra lhe daria um abraço caloroso e que ficaria feliz por isso, você certamente diria que eu perdi o juízo. E não foi exatamente isso que aconteceu em 2021 na Hungria, com o Ocon. Parece mesmo que o tempo tem poder de amansar a mais brutal das feras. E o que podemos esperar de Alonso para os próximos anos? No quesito temperamento, ele parece ter abraçado com força o seu lado tiozão good vibes. E se o papo é que se ele ainda dá conta, Alonso parece ser como um bom vinho, quanto mais velho melhor. Mas e quanto ao futuro? Bom, para todos nós essa é a maior incógnita. As mudanças de regulamento foram drásticas e não dá para cravar nada. Porém, Alonso afirmou em uma entrevista recente que vê sua equipe, a Alpine, com uma melhor estrutura, em condições de se aproximar das principais escuderias do grid, e se ele tiver carro ele chega. Ele já provou isso no GP do Qatar. Além disso, o El Plan ainda é um mistério. Bom, ame ou odeie, Fernando Alonso está de volta às pistas, um pouco mais manso no temperamento, mas guiando no seu estilo besta feroz como sempre, estilo que consagrou como campeão mundial 2 vezes e o fez ser considerado um dos melhores pilotos da sua geração e tá aí entre os 20 melhores de todos os tempos com certeza. E aqui a polêmica e sair correndo. Em condições iguais, em carros iguais, Alonso é melhor que Max e Lewis. Pronto, falei. E você, hater ou lover, ainda sonha com mais um título do Príncipe das Astúrias? O que você espera de Alonso aí para 2022 em diante? Deixe sua opinião nos comentários, já responde a pergunta: a F1 atual tem lugar para piloto raiz? Nós vamos ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam a Fórmula 1 e até o próximo aqui no F1 na Mochila.